buscar também. Nesse momento, nós vamos estudar a lição 2, Morte em um Mundo de Pecado. Então, na lição 1, nós falamos sobre a rebelião no céu. Aquele que é conhecido como Lúcifer, que é uma tradução que foi feita em relação ao nome que eu vou ler aqui para vocês. Helel ben Shakar, né? Que também pode ser traduzido como resplandecente, estrela da manhã, filho da manhã, né? E o Helel aqui eles traduziram como Lúcifer, né? E houve uma rebelião, né? O primeiro ser se rebelou em um ambiente totalmente puro, sem nenhuma interferência externa. Ele começa a se rebelar. A partir dele, os outros seres também, né, conforme nós entendemos, 1/3 dos que estavam ali aceitaram a trama que ele havia criado. Agora nós estamos em um outro momento. Ele usa a sua influência, a sua inteligência, e ele vai então dirigir a sua atenção para o nosso planeta, para o primeiro casal, Adão e Eva. Nós vamos aqui começar o nosso estudo. Ele fala sobre Romanos 5. Então, o primeiro texto que nós temos aqui é Romanos 5. Já vou deixar preparado aqui. Romanos capítulo 5. Em que ele diz o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim passou a morte a todos os homens, né? Aqui ela coloca a toda a humanidade, verso 12 de Romanos, né? Na Almeida Corrigida Fiel, se eu não me engano, que eu coloquei aqui, ele fala, né? Assim passou a morte a todos os homens, por isso todos pecaram. Nova Versão Internacional. Assim também a morte veio a todos os homens, e aqui na versão da lição, toda a humanidade, porque esse é o sentido dado, né? Assim como o pecado entrou pelo primeiro casal, no caso aqui ele está colocando Adão em evidência, né? E aí ele fala, assim também a morte passou a toda a humanidade, pois todos pecaram. Nós não vamos fazer nenhum estudo amplo sobre os aspectos aqui do pecado, da justificação pela fé, do pecado do ser humano. Por quê? Porque a ênfase aqui da lição ela é um pouco diferente. Nós vamos focar aqui no conteúdo, no conceito que a lição traz para nós. Bom, vamos começar então. Eu vou só pegar aqui um pouco do contexto, para nós termos o hábito aqui de analisarmos o contexto, né? E ele diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos em sua vida. Então ele está dizendo assim, se quando éramos inimigos de Deus, quando éramos rebeldes, alguns talvez não tenham enfrentado isso na vida, mas pelo menos não como regra, né? Talvez tenham nascido em um lar cristão e etc. Mas em algum momento nós passamos um tempo, período curto ou longo que seja, de falta de fé, alguma coisa nesse sentido. Mas ele fala o seguinte: se quando nós não aceitamos a Deus, quando não aceitávamos a Deus, ele já nos buscou para a reconciliação, imagine como ele nos ajudará agora que estamos reconciliados, ou seja, agora que aceitamos o seu poder, agora que aceitamos a sua transformação na nossa vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E aí ele fala, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então ele dá o mesmo conceito que João dá lá no seu livro, que ele fala, basicamente o pecado é o quê? A rebelião contra Deus, contra o que Deus estabelece como o necessário para a nossa vida, né? O que Deus falou para Adão e Eva era lei? Evidente, a palavra de Deus, toda vez que Deus diz que nós devemos fazer alguma coisa, aquilo no sentido amplo é lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, se quando estávamos em rebelião contra Deus, ele teve misericórdia de nós, nos buscou, teve paciência conosco. Imagine agora que aceitamos a sua palavra, imagine o quanto a nossa vida vai ser diferente. Então ele aborda não apenas a salvação em Cristo Jesus e a relação disso com a vida eterna, mas a transformação que isso é capaz de fazer no nosso dia a dia, né? Saber que temos acesso a Deus, que se pecarmos podemos chegar até Deus e pedirmos perdão em arrependimento, no desejo de mudança, que Ele nos dá poder para a mudança, que Ele não tem prazer em que nós vivamos uma vida de frustração, porque toda hora eu vou ficar errando. Não, Ele não tem prazer nisso, então Ele nos garante condições de mudança de vida. Então Ele fala, olha, pense nisso, pense na transformação que aceitar a graça de Deus na sua vida, aceitar a palavra de Deus, aceitar a transformação que Deus quer fazer em sua vida, o que ela pode fazer hoje na sua vida. Por isso Deus fala, aceite hoje, porque além de você não jogar na loteria, vamos dizer assim, a sua vida, a sua salvação, além de você não deixar a sua salvação na incerteza, você ainda vai ter uma transformação extremamente benéfica. Cristo foi o agente divino por meio de quem Deus trouxe o universo e o mundo à existência. Mas quando Deus Pai conferiu honra especial a Cristo e anunciou que juntos criariam este mundo, Lúcifer ficou com inveja e ciúme de Jesus Cristo. Ellen White, História da Redenção, página 10, e conspirou contra ele. Bom, quando nós lemos Ezequiel, quando nós lemos Isaías, nós vemos claramente que havia ali, quando nós entendemos que aquilo é uma citação literal de uma realidade sobrenatural que havia acontecido fora da nossa dimensão, na dimensão do reino do céu lá, com Deus e os seus anjos, aí nós entendemos que houve claramente ali uma atitude de ciúme, uma atitude de rebelião, né? Um ser e outros que o acompanharam depois com a intenção clara de ser mais do que eles deveriam ser e uma série de coisas. E a Ellen White, ela conta detalhes sobre isso. Se você quiser, eu te convido a ler História da Redenção. A página 10 é o meio do caminho ali, né? Se você quiser ler, né, você vai ver uma série de coisas e aí você vai poder ver o que ela fala a respeito desse assunto. Na semana passada nós vimos sobre a rebelião. Aqui ele coloca um pequeno trecho que você pode ler na sua casa. E aí ele diz o seguinte: ao ser expulso do céu, Satanás decidiu destruir a felicidade de Adão e Eva na terra e assim causar tristeza no céu. Ele imaginou que, se pudesse, de alguma forma, induzi-los à desobediência, Deus faria provisão pela qual pudessem ser perdoados. Então ele e todos os seus anjos caídos teriam uma oportunidade de participar da misericórdia de Deus. É claro que, quando você lê isso, à luz do que nós lemos lá, por isso que é importante nós lermos todas as lições, porque muitas vezes você vai ver uma sequência de raciocínios ali, né? Não que você não vai entender a lição 2 se você não ler a 1, mas você vai entender melhor. Tem um comentário na lição de quinta-feira, em relação ao grande conflito, páginas 414 e 415, que diz o seguinte: várias vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. Então você percebe que essa atitude de Satanás foi uma atitude de desespero, porque ele sabia que ele já havia tido uma série de chances. Então não seria, em termos lógicos, a chance de Adão e Eva, dada a Adão e Eva, que daria uma chance a ele. Então nós percebemos o quanto ele estava desesperado, o quanto essa atitude foi desesperada, foi egoísta. Ele havia perdido a oportunidade, perdido as chances que Deus deu. Ele estava numa situação difícil e queria usar seres inocentes para alcançar o seu intento. Olha que por isso que a Bíblia fala, quando nós estivermos em pé, cuidemos para não cair, porque olha em que situação um ser que havia sido perfeito, havia sido extremamente
valorizado e chega numa situação dessa. Plenamente ciente da estratégia de Satanás, Deus advertiu Adão e Eva para que não para que não se expusessem à tentação. História da Redenção, página 20. Então você vê aí que esse intervalo do livro da História da Redenção ele vai ser bastante utilizado. Então eu aconselho a você que durante a semana aí leia essa parte, esses fatos do livro História da Redenção, e aí você vai conseguir visualizar, vislumbrar melhor os comentários da lição. Isso significa que, mesmo quando o mundo ainda era perfeito e irrepreensível, já havia restrições claras às quais os seres humanos deviam obedecer. Ou seja, a lei de Deus em seu sentido amplo, ou seja, fazer a vontade de Deus em tudo que ele determina, é algo que não passou a ocorrer apenas por causa do erro. Até porque se houve um erro, se houve pecado, se houve a transgressão de algo, é porque algo já havia sido determinado antes do pecado, antes da transgressão. Por isso se chama transgressão, porque já havia sido estabelecido que não se podia fazer algo contrário ao que Deus estabeleceu. Nesta semana, refletiremos sobre a queda de Adão e Eva, a respeito de como o pecado e a morte tomaram conta do nosso mundo e acerca de como Deus plantou uma semente de esperança para a humanidade no Éden. Claro que nós não vivemos aqui na perfeição em que Adão e Eva viveram lá, né, a beleza de tudo, mas Paulo, não só Paulo, mas toda a Bíblia ela nos fala, olha, você pode ter uma vida transformada ainda hoje, se você aceitar a Deus, se eu aceitar a Deus e mantivermos a nossa aceitação.